do efeito da discordância, o efeito da lacuna e do átomo intersticial menor, a gente entendeu. É isso? Sim, então tranquilo. Então, vamos voltar nesse ponto. Então, a gente falou do átomo. Ô, professor, só um momento antes de começar. Tem uma amiga minha que ela saiu da sala aqui, ela tá tentando voltar e tá pedindo uma senha. Ela não está fora da... Será que ela não está fora da São Judas com outro usuário? Eu não sei, professor. Ô, professor, eu faço login com outra conta de Gmail no Zoom e eu consigo entrar normalmente, não pede senha, não. Eu também nunca vi isso, Ela não não. tá conectada em vários então. dispositivos. Ô, Marlon, tem a senha aqui, pô. Tem a senha aqui, tá no... Eu vou colocar no chat. É a Camila que tá pedindo. Eu tô ligado. Tem uma senha? Eu nem sabia que te pedia senha. Tem, tá Sabia vendo? disso, Tem não. um Meeting Information do lado de onde tá mostrando que tá recordando, que é tipo um escudo. Ih. Aí tem um passcode aí, ó. Tá 2019, 89. É que eu não tô conseguindo copiar. Marlon, você pode anotar aí? Fica mais fácil. Eu não consigo copiar. Posso sim. 201989. Oi? Pode mandar, pode mandar. AC minúsculo, Aham. hífen 9. É isso. Ok, tudo tranquilo. Obrigado, gente. Desculpa aí, tá? Onde você encontra isso? Aqui no... Tem um... No Meet, desculpa. No Zoom, ele vai ter Meeting Information, que é um escudinho verde. Tá no canto superior esquerdo. Mas é só só no Zoom mesmo. Tá, depois eu vejo lá. Vamos embora, então. Então tá, a gente tinha falado, ó, da lacuna que provoca uma atração e do átomo intersticial menor que também tenta atrair os outros planos para ele. Também provoca uma atração. Se eu coloco um átomo substitucional maior, né, tá todo mundo do mesmo tamanho. Eu tiro então, uma caixa de laranja, eu tiro uma laranja e coloco um melão na posição de uma laranja. O que ele vai acontecer? Vai gerar uma compressão na estrutura, né? O átomo maior vai tentar ocupar aquele espaço, vai tentar empurrar os outros átomos que estão em volta dele. Os átomos que estão em volta dele vão tentar empurrar ele de volta, que não querem, né, serem deslocados. Então, um átomo substitucional que seja maior do que o átomo da matriz, ele provoca uma distorção no reticulado, afastando todo mundo, ele comprime todo mundo. E todo mundo está empurrando ele de volta. A gente gera uma compressão no material. Um átomo intersticial, apesar desse desenho mostrar um átomo muito pequenininho, o átomo intersticial também ele é sempre maior do que o interstício. Os interstícios são muito pequenos. O átomo intersticial sempre vai estar comprimido também. Ele está numa posição onde ele não cabe, apertando todo mundo em volta dele, todo mundo empurrando ele. Ele gera uma compressão na estrutura do material. Entenderam, gente? Tranquilo, professor. Só uma coisa que eu estava até confundindo, a questão de tração com compressão. Quando você diz que ele está comprimindo, quer dizer que está tudo indo meio que para fora, né? Para as bordas. Está comprimindo em sentido das bordas, é isso? Não, assim, se você colocou um átomo grande na posição aqui, um átomo maior do que ele pode ocupar, maior do que o espaço dele, o
que acontece? Ele não vai empurrar, ele não vai tentar, para ele caber aqui, ele não vai tentar empurrar, ele não vai empurrar os átomos vizinhos, tentar afastar os átomos vizinhos, os Sim, átomos... Ele vai tentar afastar os átomos vizinhos, empurrar os átomos vizinhos para ele caber lá dentro. Os átomos vizinhos não vão querer mudar de posição e se afastar. Os átomos vizinhos vão tentar empurrar ele de volta para cá. É aquilo, você está no trem, né, sai um cara magro e entra um cara gordão lá. Fica todo mundo apertado, fica todo mundo comprimido. Porque tem um cara ocupando um espaço em que ele não cabe. Ah, não. Não, sim, é que eu estava pensando, era mais o conceito de compressão e tração, porque eu fiquei pensando a questão, por exemplo, de comprimir, no sentido, por exemplo, se tivesse um vazio, entendeu? Aí as células iam tentar se juntar e elas estariam se comprimindo. É no sentido de você tirar um átomo e botar um outro maior. E ele está ocupando aquela posição que ele não cabe. Então fica todo mundo apertado lá. Ah, Todo não, mundo beleza. fica comprimido. A É que mesma coisa acontece com o átomo intersticial, porque ele é sempre, na verdade, maior do que o interstício. Ele também está ocupando um espaço maior do que a gente está dando para ele. Complementando uma pergunta que fizeram, não lembro quem fez, se os defeitos, as impurezas, aí, os átomos diferentes, se eles mudam a estrutura do material. Se o material fica, sei lá, sai de cúbico de corpo centrado para virar cúbico de faces centradas. Não. Eles não mudam a estrutura. O que pode acontecer é o seguinte, ó. Vamos, por exemplo, colocar um monte de carbono no ferro. O carbono é intersticial. Então, tem um carbono aqui, outro carbono aqui, outro carbono aqui. Só que o carbono, ele não está bonitinho, ele não cabe aí direito, né? Ele está ocupando, cada átomo de carbono está gerando um campo de compressão, está aumentando a energia do material. Então, a gente não consegue dissolver um monte de átomos de carbono no meio dos átomos de ferro, tem um limite. Não dá para colocar 5% de átomos de carbono no meio do ferro. Não dá para colocar 1%, ele não cabe lá dentro. A solubilidade dele, isso é uma solução sólida. É que nem eu estou querendo colocar um monte de sal na água, eu vou aumentando a quantidade de sal, vou aumentando a quantidade, chega uma hora não cabe mais. E o sal precipita, forma o sólido no meio da água. Se eu coloco um monte de carbono no ferro, chega uma hora e também não cabe mais. Né? O que vai acontecer? Os átomos vão formar uma outra estrutura, tipo, eles vão pegar um pedacinho aqui assim, onde os átomos de carbono vêm para cá. Então, eles vão se juntar num outro tipo de estrutura, aí sim, formando um outro tipo de estrutura, no meio da estrutura cúbico de corpo centrado do ferro. Eles vêm para cá e fazem uma outra fase. Vai ter uma fase rica em carbono, enquanto o resto do material fica pobre em carbono. Os carbonos todos, ou quase todos, ou a grande maioria, vêm num outro trecho aqui, onde eles vão se juntar e formar uma estrutura onde eles caibam. Aí sim, vai criar uma outra fase dentro do material. Eu vou ter um material com duas fases diferentes internamente. Ok? Escutam? Estão entendendo? Tudo bem? Sim, sim. Sim. Agora vamos complicar. E agora, vamos falar, até 10 horas, temos 1 hora e tal. Vamos falar do ponto mais importante desse curso, que são os defeitos de linhas. São defeitos lineares. Esses defeitos são chamados de discordâncias.
Ah, por que discordância? Não sei, alguém traduziu e colocou discordância. Em inglês é dislocation, é uma deslocação. Seria deslocação, assim, que vai ocorrer um deslocamento dos átomos. Eu estou escrevendo deslocação, não, é discordância. Então, esse defeito aqui, ele não é pontual. A gente vai tentar entender por que ele é uma linha. Esse defeito aqui chama discordância. Vou escrever aqui. O que é discordância? A gente tem aquele bando de átomos. O que pode acontecer? Discordâncias. O que pode acontecer na estrutura? Ó, esse material aqui, eles fizeram uma estrutura mais simples, né, para a gente conseguir enxergar melhor. Não desenharam um cúbico de corpo centrado, de faces centradas, não tem os átomos, só tem os átomos nos vértices. Uma estrutura chamada cúbica simples fica mais fácil de enxergar. Cada átomo quer estar ligado com um átomo em cima, um átomo embaixo, um átomo de um lado, um átomo de outro lado, um átomo atrás, um átomo aqui na frente dessa tela. Querem ter uma ligação perfeita com todo mundo em volta na estrutura que é ideal para ele. Na hora que os átomos começam a se empilhar, ó, bonitinho, se empilhando, bonitinho, pode acontecer um defeito, que é o quê? Ó, aqui eu tenho um plano perfeito, aqui eu tenho um plano perfeito. O que acontece aqui? Eu tenho um plano que é incompleto. Aqui eu tenho um plano, ó, que ele vem só até um certo ponto e para. Mas por que ele não continuou? Porque na hora que o material estava se formando, aqui do lado os átomos já estavam ligados. Do outro lado já estavam ligados. Esse plano foi formando, sei lá, e não conseguiu. Falhou. Sempre vai ter. Todo material sempre vai ter falhas de empilhamento dos átomos. Essas falhas de empilhamento são chamadas discordâncias. Qual que é o defeito aqui? Esse defeito ele foi provocado por esse chamado aqui semiplano. Por que semi? Porque ele não é completo. Ou também vocês vão encontrar alguns livros chamando esse plano aqui de plano extra. Então, é um plano que, se a gente eliminasse esse plano, o material ia ficar perfeito, né? Era só eu tirar esse plano todo aqui, ó. O material ia ficar perfeito. Todos os átomos alinhados, bonitinhos, certinhos, na posição ideal. O que aconteceu? A gente colocou um plano aqui no material, e isso é um defeito. Não parece que a gente colocou uma cunha aqui no material? É como se a gente tivesse colocado uma cunha no material. Essa discordância é chamada discordância em cunha. Ela é provocada por esse plano extra. Qual que é o defeito? É o plano? Fala, Mayara. Professor, no livro está como discordância em aresta. É a mesma coisa? Ah, tá. Tem livro que traduz como aresta, né? É menos comum, tá? É a discordância em cunha. É a mesma coisa. Beleza, tá? obrigada. Então, esse é o livro, é o Cálice, você está falando? Isso, Callister. Tá. Nem lembrava que o Cálice falava isso. Não sei se muda a tradução pela edição, mas é a mesma coisa. É a discordância em cunha. É mais comum se encontrar falando em discordância em cunha. Vamos lá. Qual que é o defeito? É o plano? Não é exatamente o plano o defeito. O que não é o plano? O plano gera o defeito. O defeito está aqui, debaixo desse átomo. Então, esse átomo, que está no final do plano,
esse átomo aqui tem um defeito. Qual que é o defeito dele? Está faltando uma ligação química. Ele tem uma ligação com o átomo de cima, com o átomo de um lado, com o átomo do outro lado, com o átomo de trás, com o átomo da frente. Está faltando uma ligação química aqui. Cadê o átomo aqui debaixo dele? O defeito é essa falha de ligação química, essa falta de átomo aqui. A gente simboliza ela com esse símbolo aqui, ó, que dá, meio que desenha, né, esse plano extra. Dá a entender esse plano extra aqui, ó. Esse símbolozinho aqui mostra esse plano a mais que tem no material. Mas o defeito, então, é aqui. É esse ponto aqui que não tem uma ligação química, um átomo embaixo dele. Por que a gente fala que é defeito de linha ou defeito linear? Porque não é só esse átomo que está faltando aqui. O átomo de trás também está faltando uma ligação. O átomo de trás também está faltando uma ligação. O outro átomo também está faltando uma ligação. Então, o defeito é essa falta de ligação, que é uma linha que está entrando na tela do computador. É essa linha que está entrando lá no computador, lá na tela, lá para o fundo dessa figura, onde eu tenho um átomo atrás de outro átomo com uma posição, uma ligação faltando embaixo deles. Então, falta uma ligação para esse, por de trás, por de trás, por de trás, por de trás. E aí a gente tem, ó, por isso que a gente fala em linha, ó, esse plano aqui, esse plano extra, está desenhado aqui, ó, é esse plano. O defeito não é o plano, o defeito é debaixo do plano aqui, essa linha que está entrando dentro dessa figura, que está representada aqui, ó. Por isso Ô, que a gente professor, chama... Oi. então esses defeitos de discordância tem várias nuances, né? Tem diversos defeitos diferentes. Esse é um defeito específico, quer dizer. Basicamente, a gente vai encontrar dois tipos de defeitos de discordâncias. A gente vai separar, a gente vai mostrar dois tipos de defeitos e, na verdade, não é ideal, bonitinho, assim, né? Tá lindo esse defeito, né? Tão organizadinho, bonitinho, né? Mas, em É geral, verdade. no mundo não é assim. Na verdade, vai ter uma mistura entre os dois tipos que eu vou mostrar para vocês. E vai ser uma bagunça, assim, não vai ser essa coisa tão bonitinha do jeito que está aí. Você tem toda a razão. Ninguém pergunta isso, é perfeito. Vamos lá. Como que eu sei? Só uma coisa, agora ela falou, quem falou foi a Mayara, né? Em aresta? Você está no Cálice, Mayara? Tô no Callister. Eu estou aqui no Cálice. Não Na sei que edição edição que tá. tem na biblioteca virtual. Então foi da tradução, viu, gente? Eu tô com o da biblioteca virtual é 10ª edição. Eu tô com a 9ª edição aqui na mão. Ele chama Discordância em Cunha. Acho que é Também. edição, então, professor. É a edição, é o tradutor aí. Então beleza. Porque eu já tinha visto realmente em aresta, mas é menos comum. Eu lembrava que o Carlos falava em Cunha. Não reparei que nessa nova edição tem aresta, é a mesma coisa, então. Então, vocês entenderam aqui, né? O defeito é essa linha que está aqui interna, né? Entrando aqui nessa parede, essa linha que está aqui. Por que não é o plano extra que é o defeito? Porque se você pegar esse átomo aqui, que está na posição de cima, para ele não tem defeito nenhum. Ele olha para baixo, tem um átomo debaixo dele, tem um átomo em cima, do lado, atrás, na frente, do outro lado. Para esse átomo, para todos os átomos que estão nesse plano, tirando esses da linha de baixo, né, tirando os átomos que estão exatamente aqui nessa linha, em cima dessa linha, está tudo perfeito. O problema não é o plano, mas esse plano gera um problema, uma linha de defeito aqui debaixo dele. Tá claro, gente? Uhum.
Essa discordância, esse defeito é tão importante, gente, que ele vai definir, a gente vai ver isso, ele vai definir como que o material deforma plasticamente. Pessoal, lá em 1934, se não me engano, teve 2 grupos de pesquisadores que nunca tinham visto os átomos, né, posição dos átomos. Eles tentavam calcular qual a força que a gente tinha que fazer para pegar um material e fazer uma deformação plástica no material. Daí, eles já sabiam qual que é a força de ligação entre os átomos. A gente consegue descobrir a força de atração, de ligação entre os átomos através do ponto de fusão. Tem uma relação de energia que você tem que dar no material para o material quebrar as ligações, para fundir o material. Então, eles já tinham uma noção da força de atração entre os átomos. Só que eles calculavam uma deformação plástica, como que vai ocorrer uma deformação plástica no material? Através de planos escorregando sobre planos. A gente vai ver isso daqui a pouco, estou só fazendo um spoiler. Daí, as contas não batiam. Então, 2 grupos independentes imaginaram a discordância em Cunha. Eles falaram, para dar certo as contas, né, para a gente conseguir calcular a força que o material vai deformar plasticamente, o material deve ter lá dentro uma discordância em Cunha. E depois foi provado que existia, mas isso aí, ela define a propriedade mecânica do material. Como que a gente sabe? Se eu pegar o material e não estiver vendo exatamente a discordância, como que eu sei que tem uma discordância aqui no material? Nesse caso está claro, mas eu vou fazer um negocinho aqui que vai ser importante para vocês entenderem o outro tipo de discordância. Se eu der uma volta no quarteirão, né? Saio aqui de casa, dou uma volta no quarteirão, ou volto no mesmo lugar, não volto? Eu lembro a primeira vez que eu dei a volta no quarteirão, devia ter uns 7 anos assim, eu Sim. não cheguei no mesmo lugar porque eu fiquei com medo e voltei antes. Então, vamos dar uma volta no quarteirão aqui. Eu vou sair dessa posição aqui, vou andar, sei lá, 1, 2, 3, 1, 2, quarteirão é retângulo. 1, 2, 3, 1, 2. Fiz um retângulo. Andei 3 para baixo, 2 para o lado, 3 para cima, 2 para o outro lado. Saí de um lugar, voltei para o mesmo lugar, não é? Aqui não tem discordância. Esse circuito que eu fiz, eu não passei por nenhuma discordância, eu volto para o mesmo lugar. Se eu fizer um circuito que engloba a discordância, o que vai acontecer? Vamos sair dessa posição qualquer, pode ser essa aqui, ó. Vou andar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que aconteceu? A gente não volta para o mesmo lugar. Ficou um plano aqui, ó. Ficou faltando uma posição atômica. Andei 3 para baixo, 3 para a direita, 3 para cima, 3 para a esquerda. Tem um gap aqui, ó. Tá faltando o quê? Uma posição aqui. Quem que causou essa posição? Esse plano extra aqui no material. Então, a gente faz esse circuito e a gente vê que aqui nessa posição, ó, nesse circuito aqui tem uma discordância, tem um plano extra, por isso que eu não voltei para a mesma posição. Eu parei em uma posição anterior à outra. Mas isso é simples, né? Não precisava nem fazer isso para enxergar a discordância. A gente faz isso para enxergar isso aqui, ó. Existe um outro tipo de discordância que é chamada discordância em hélice, que se a gente fizer esse circuito, essa aqui é a discordância, aquela era em Cunha, ou quem pegar o cálice novo em aresta,
E essa aqui é a discordância em hélice. Essa aqui, gente, é muito... Pode falar? Na prática, como é que a gente vê esses defeitos? Que nem o senhor acabou de contar os espaços, né? Na prática, como é que é feito isso? Eu vou mostrar para você. É a próxima, eu acho que é o segundo slide. Vai lá. Na prática, eu tiro fotografia. Olha aí. Essa linha. Isso é discordância. Cada linha dessa é uma discordância. Eu consigo ver a discordância. Depois eu explico como que a gente vê ela. Mas dá para ver. E eu posso fazer... Você pode fazer alguns ensaios de difração de raio-x, por exemplo, que você consegue ver a posição dos átomos, você consegue ver que tem uma diferença. Que tem uma distorção no material. A discordância em hélice, se eu fizer o circuito, sair daqui, ó. Sair daqui. Vamos sair dessa posição aqui. Faço um quarteirão aqui, ó. Ando para cá, para cá, para cá, mesmo número de posições e faço um quadrado aqui, um circuito. A gente vai voltar na mesma posição no plano XY, vou voltar na mesma posição, só que no andar em cima. É como se fosse uma escada em caracol. Eu faço uma volta na escada, chego no andar de cima. Faço outra volta, chego no andar de cima. Outra volta, andar de cima. Outra volta, andar de cima. A discordância em hélice é muito difícil de desenhar e de enxergar. Então, o pessoal começa, vou fazer um quadradinho, que é mais fácil um pouco enxergar. Mas a gente não está vendo, a gente mostra um efeito no final. A gente não mostra exatamente o que está acontecendo. A discordância é essa linha vermelha que está entrando aqui nesse cristal, aqui, nesses átomos, lá para baixo aqui. Essa linha vermelha que está entrando aqui. Por que essa linha? Porque se eu andar em volta dessa linha, eu não preciso fazer esse circuito aqui, eu posso fazer um circuito menor. Posso fazer um circuitinho só com 3 átomos aqui assim. Só bem pequenininho aqui. Se eu der a volta em volta dessa linha aqui, vertical, eu vou chegar no andar em cima. Eu vou estar numa posição superior. Ou se eu andar em outra direção, né? Em vez de andar no sentido horário, fazer o anti-horário, em outra direção, eu chego para baixo. Eu sempre dou a volta e chego no andar ou um para cima ou um para baixo, depende da direção que eu estou andando. Essa é a discordância em hélice. A gente não vai ver desenho, pode procurar no CAD. O CAD tem umas figuras que tentam mostrar, mas é muito difícil de enxergar. A gente dificilmente consegue enxergar isso aqui. Mas o que aconteceu? Em volta dessa linha, tem átomos que estão empilhados em posição errada, divergente, que vai direcionando o material para um plano superior. E o que acontece, na verdade? Eu tenho a discordância, tipo, aqui, ó. Aqui eu tenho uma discordância em cunha, ó. Aqui, tá vendo? Um plano extra aqui. Discordância em cunha. Aqui eu tenho uma discordância em hélice. Se eu der a volta aqui, ó, vou mudar de plano. A discordância em hélice é uma linha aqui. A discordância em cunha é uma linha aqui. Na real, o material fazem curvas, né? As discordâncias fazem curvas. Se elas fazem curvas, no fundo elas não são nem assim, nem essa reta da hélice, nem essa reta da cunha. Elas são uma mistura, uma componente das duas. É uma bagunça aí que a gente não consegue desenhar, não consegue ver uma mistura de cunha em hélice. Elas têm natureza de cunha e natureza de hélice. E eu consigo tirar foto delas. E como vocês veem que ela é curva, sinal que, se ela não é uma reta exatamente, sinal que ela tem uma mistura de componentes, cunha e hélice. Cada linha dessa é uma discordância. Tá certo que eu aumentei aqui, fiz um aumento de 51 mil vezes. Se não existir essas linhas, é porque ele é perfeito, professor?
Ou que você fez ou que Uma obra polida? o teste está errado, mas na verdade, se não tivesse discordância, ia ser tudo branquinho. Fala, Mayara. Professor, desculpa perguntar de novo, é que no livro está como discordância em espiral. É mais usual falar em discordância em hélice, né? Tá. Tá bom. Quem traduziu esse livro aí não é da área. Eu vou até ver depois como é que tá. Então, vamos lá. Ajuda da Mayara. Quando eu falo em cunha, discordância em cunha, o livro fala em discordância em aresta. Vamos falar que cunha. Usa cunha, tá, gente? Mas falar aresta não tá errado, porque se o caso isso tá assim, cunha é igual aresta. E hélice igual espiral? Desculpem a letra, tá, gente? Que eu estou aqui em Isso, pé, é espiral. computador em cima de um banquinho. Banquinho não é plano. Então, hélice igual espiral. Tá dando uma improvisada aí, professor. Eu não sei, tá, sim, estou improvisando, mas é que eu achei que fica melhor do que dar sentado. Sentado é muito... Você fica muito passivo. Vocês não estão vendo, eu estou aqui gesticulando tudo. Como que eu faço? Como que eu tiro fotografia da discordância, gente? Pô, é um plano, uma coisinha, é muito difícil. O que a gente faz? A gente pega uma amostra de material bem fininho, né? Pega aqui uma chapinha bem fininha de um material. Daí, a gente lixa isso até ficar muito mais fino ainda. Pô, como consigo pegar uma amostrinha e lixar tanto assim? A gente pega uma fita dupla face, né? Cola no dedo essa chapinha e vai numa lixadeira que fica girando lá. Ela vai girando, você enfia o dedo lá, daqui a pouco você olha o dedo, já comeu seu dedo também, já começa a ver até um pouquinho de as veinhas assim, saindo sangue do dedo. O material tem que ser bem fininho. Vou mostrar aqui desenhar aqui o perfil do material. Então ele fica uma amostrinha bem fininha, menos de 1 milímetro. Que é a espessura dele, tá, gente? Daí a gente faz o seguinte: usa um feixe de elétrons aqui e aquece esse material. Pode ser um laser, faz um aquecimento aqui. Eu vou fazer um furo pontual nessa amostra. Então, vou jogar aqui uma fonte de calor. Vou fazer um furo pontual aqui nessa amostra. Só que o furo não fica perfeito assim, né? Aqui, fiz um aquecimento aí. Essa amostra é muito fina. O que acontece, na verdade? Em vez de ter um furo tão perfeitinho assim, o material acaba fazendo... Vamos tentar desenhar. Mais fininho ainda. Ele faz um negocinho assim, ó. Outra cor. Vai diminuindo. Tem uma região que diminui, até que diminui a espessura, até que faz um furinho lá. Tá meio ruim a figura, né? Mas assim, vai lá, tentar fazer assim. Fica assim, ó. O material fica mais ou menos assim, o perfil dele. Até que ele rompe, e do outro lado, a mesma coisa. Bem no meio aí tem um furinho, não tem? Sim. E a chapa, tem um furinho. Mas o furo serve de uma coisa? Não. Para que eu fiz isso aqui?
Aí a gente vai pegar bem próximo ao furo, nessa região aqui, ó, bem do lado, bem pertinho aqui do furo, eu tenho material extremamente fino, com alguns poucos planos cristalinos. Então, tem que ser uma região. Essa amostra aqui tem que ter uma espessura de alguns poucos planos cristalinos. Está bem do lado do furo aqui. Então, aqui ainda tem material sólido, né? Só que já sofreu um desgaste, que aqui do lado teve o furo. Daí a gente vai no microscópio a gente chama de microscópio eletrônico de transmissão. O que ele faz? Ele joga um feixe de elétrons no material. Ele emite elétrons no microscópio. Esses elétrons vão atravessar o material e aqui de baixo vai ter uma tela sensível ao elétron. Onde o material passa aqui, essa tela identifica o material. Pode ser, antigamente a gente usava uma tela fluorescente, né? O elétron sensibiliza essa tela e você vê ela branca. Onde o elétron bate, ela fica clara. Só que onde tem discordância, existe uma distorção do reticulado. Os elétrons passam através do reticulado. Onde tem uma discordância, tem alguma distorção aqui e o elétron é rebatido. Essa distorção atrapalha a passagem do elétron e ele rebate. Se ele rebate, ele não passa aqui para a tela. Então, a gente não enxerga a luz aqui. Então, fica preto. Aqui é uma falta de elétron passando. Não conseguiu passar elétron nessa região. Passou tudo em volta aqui. Mas onde está preto é que o elétron não passou, não sensibilizou essa tela. Então, a gente enxerga escuro. Mas para conseguir ver a discordância, a gente tem que estar assim, ó, numa amostra com poucos planos cristalinos para ter esse efeito aqui. Porque se a amostra for grande, vai ter um monte de discordância, a gente não vai ver essa diferença. O material vai ficar tudo inteiro mais escuro. Praticamente uma folha, né, do material, por assim dizer. Exatamente. Tem que ser muito fino para conseguir fazer essa foto. E, ó, aumento. 51.450 vezes de aumento. Isso aqui é uma liga de titânio. Então... Outra coisa aqui, gente. Vou falar aqui agora, só ver se eu vou mudar. Não, vamos só acabar aqui, depois eu levo. Vou falar aqui ainda. Os planos aqui queriam estar, ó, vou desenhar só essas linhas verticais. Os planos queriam estar assim, né? Todos bonitinhos, alinhados, certinho, sem nenhuma discordância. Só que a gente chegou aqui e jogou a gente, né? A natureza chegou aqui e enfiou um plano maior aqui. Um plano maior não, um plano a mais aqui. O que aconteceu nessa região aqui? A gente incluiu um plano que não estava previsto, incluímos esse plano nessa região, ele vai gerar também campos de tensão no material. Por quê? Na hora que a gente colocou esse plano aqui, o que aconteceu aqui? A gente enfiou um plano onde não deveria ter. Essa região aqui fica comprimida. Está mais apertada essa região aqui. Se você olhar a distância que tem entre dois átomos, essa distância aqui, se a gente olhar essa distância aqui, ela é menor do que aquela. Esse plano aqui gera um aperto aqui. Todo mundo aqui fica apertado, porque tem um plano a mais aqui. Então, nessa região aqui, a gente tem compressão. Está todo mundo apertado. Só que esse plano extra, ele, né, tentou empurrar os outros planos aqui, os outros planos estão empurrando aqui, gerou uma compressão aqui, mas o que aconteceu aqui embaixo? É como se fosse uma cunha no material. Ele aumentou a distância aqui, ó. Ele afastou os átomos aqui, debaixo dele. Então, a distância dos átomos aqui está afastada. Por quê? Porque eu estou empurrando esse plano aqui, ele está empurrando esses átomos para a direita, para a esquerda, e esses átomos estão ligados com esses aqui, existe um afastamento aqui. Tem uma atração nessa região.
que faz com que esses planos aqui de baixo se afastem. Então, a gente tem um campo de compressão na região em cima da discordância. Aqui está mais legal o desenho. Os átomos ficam apertados aqui. Um campo de tração, tração, na região de baixo. Então, aqui é compressão. E aqui é tração. Assim como os efeitos pontuais que causavam ou compressão ou tração, as discordâncias também provocam tensão no material. Só que, nesse caso, elas provocam em uma região tração e em outra região compressão. A discordância sempre está associada a um campo de compressão e um campo de tração. O professor, quando diz tração, é porque está puxando de alguma forma? Ele está puxando, porque, vamos ver aqui. O que a gente... Vamos apagar aqui para mostrar de novo. O que a gente fez aqui? Os átomos queriam estar alinhados todos certinhos aqui, certo? Daí, a gente colocou... Está vendo aqui na figura? Aqui, lá, bem. Aqui. Os átomos queriam estar desse jeito, alinhados bonitinhos aqui. Daí, a gente enfiou esse plano a mais aqui. Vou desenhar de outra cor aqui para ver, vai ser verde. Na hora que a gente teve que colocar esse plano aqui, que não cabia aqui, ele empurrou esse plano para a direita, para esquerda e direita. Ele afastou esses planos. Sim. Então, sim. esses planos tiveram que vir mais para se afastar. E aqui embaixo não tem ninguém afastando. Só que esse plano foi para lá, ele puxou aquele plano. Opa, ficou muito grosso. Ele acabou puxando. Acaba puxando, assim. Como esses aqui estão indo, estão se afastando e estão ligados no de baixo, eles acabam tracionando esses aqui. Esses planos aqui que foram afastados estão tracionando debaixo da discordância os planos. Por isso que a distância aqui aumenta. Está havendo essa tração. São essas ligações aqui que estão tentando levar... Lembrando o seguinte, tá? Os átomos estão se tocando. Eles não ficam soltos aqui. A gente não desenha eles se tocando, senão a gente não consegue enxergar direito. Então, imagina que tem um átomo aqui que está encostado em cima de outro átomo aqui. Só que esse átomo de cima, você empurrou ele para cá. O que ele está fazendo para cá? Ele está puxando esse átomo para cá. Então, ele leva esse átomo para cá também, porque ele quer ficar ligado. Esse átomo aqui da esquerda também foi empurrado por esse átomo aqui, em função da compressão, ele foi deslocado aqui para a esquerda, e como ele está ligado ao átomo aqui de baixo, e tem que ter a ligação, ele acaba levando o átomo para lá. Tem uma tração aqui entre esses aqui. Porque também esse aqui não quer ficar solto desse. Esse vermelho aqui de baixo não quer ficar solto desse. Então, ele também traciona esse para cá. E o verde traciona o vermelho para cá. Está todo mundo tracionando os outros. Sim. Então, é por isso que algumas dessas deformidades aí pode fazer o material ficar mais resistente. É por isso, mas você ainda não entendeu o porquê. Mas vai ser por isso. Mas, de uma forma geral, você pode falar o seguinte: se o material tem mais tensionado, tem defeito, gerou tensão, o material está mais tensionado. A gente vai entender exatamente por que esses campos de tração e compressão podem atrapalhar a deformação plástica. E o material fica mais resistente. Professor, aí no caso do que você estava falando no começo dos carros, isso seria ruim, né? Se acontecesse isso, dele ficar... Ainda não. Deixa eu avançar mais um pouquinho. Beleza. Tá? Porque tem muita coisa para explicar antes disso.
Vocês sumiram, não sei quem está falando. Cadê o nome de vocês? Sei lá, sumiu aquela janelinha que aparece o nome. Vamos lá. Então, falamos dos defeitos pontuais ou pontiformes, falamos dos defeitos em linha ou lineares, tem os defeitos de superfície. Para entender o defeito de superfície, vamos imaginar que esse cinza aqui do fundo é o metal líquido. O metal está líquido, eu estou em alta temperatura, daí a gente começa a baixar a temperatura, vamos fazer uma solidificação desse material. O material vai baixando em temperatura. Isso aqui é, sei lá, átomo de nióbio. O nióbio é uma estrutura cúbica de corpo centrado. Temperatura vai baixando, os átomos começam a baixar a vibração entre eles. O átomo, quando está a alta temperatura, está vibrando, muita energia. À medida que a temperatura vai baixando, essa vibração vai diminuindo, eles vão se ligando. Se é nióbio aqui, o nióbio sabe que ele tem que fazer uma estrutura cúbica de corpo centrado. Então, esses átomos aqui começam a fazer a estrutura cúbica de corpo centrado deles. E vai formando um cristalzinho aqui, ó, cúbico de corpo centrado. Os átomos vão se juntando nessa estrutura. Só que aqui também tem o átomos de nióbio que também foram perdendo energia e também vão criando a estrutura cúbica de corpo centrado. Igual a outra, igualzinha. E aqui também. E tem zilhões de cristalzinhos sendo formados. Os átomos estão querendo solidificar, eles começam a formar cristais. E esses cristais vão aumentando. Aumentando como? Os átomos que ainda não estão ligados, ainda estavam no líquido, vão se juntando aqui. Vão formando esses cristais. E vão crescendo. Qual que é o defeito? Quando esse material que começou, esse cristal aqui começou a surgir e começou a formar a estrutura cúbica de corpo centrado, faz de conta que esse aqui foi o primeiro. Esse aqui foi o segundo. Ele não tinha informação, ele não sabia, não estava nem se importando que lá do outro lado do material já tinha um cristal formando e esse cristal estava com os átomos nessa direção. Então, ele começa a fazer a estrutura cúbica de corpo centrado em outra direção. E os átomos vão se juntando nessa estrutura. A estrutura que se encontra, o átomo que está aqui vem para cá, faz essa estrutura. O átomo que está aqui vem para essa direção. Os cristais vão crescendo, o material solidifica. O que acontece no final? Tem uma região de defeito. Que defeito que tem aí? Aqui os átomos... Pode falar? Lacuna. Eu falei vazios, né? Isso, formam vazios. Aqui os átomos estão ligados nessa direção. Não dá para continuar esse cristal. Chega aqui, os átomos estão em outra direção. Então, tem vazios. Os átomos que estão nessa região não têm a ligação do lado deles, né? O átomo que está bem próximo aqui, está faltando ligação para eles. O átomo que está aqui, né, estão nessa direção, não consegue se ligar exatamente com o átomo nessa direção. A direção é diferente. Então, o defeito vai ser o quê? Essa fronteira que existe entre cada um desses cristais. Então, essa fronteira aqui, assim, ó. Então, aqui tem uma região, tem uma linha. Não, aqui não é linha. Por quê? Aqui o desenho é bidimensional, mas os átomos estão, né, numa estrutura tridimensional. Então, na verdade, a gente tem o quê? Os átomos formando uma superfície. Os átomos, desculpa. Eu tenho um volume, um cristal de átomos, e em volta deles existe uma superfície
de defeitos. Essa superfície não existe, na verdade, não existe uma membrana no material, mas em volta dos átomos, em volta desses átomos todos aqui, ó, tem uma superfície que é um defeito. Está faltando ligação certinha do lado de fora, entre um e outro. A gente chama cada um desses cristalzinhos aqui, a gente chama de grãos. Então, cada um, o que é um grão? Grão é um volume de material. Esses são grãos. É um volume de material onde os átomos estão com uma estrutura cristalina alinhados numa certa direção. O grão do lado tem a mesma estrutura cristalina com átomos alinhados em outra direção. O defeito é essa divisão de um átomo para outro, essa fronteira de um grão para outro, que não consegue ter uma ligação perfeita do outro lado. É literalmente rachadura no material? Não é rachadura porque está num nível atômico, microscópico, é muito pequeno, você não vai enxergar isso. Sim, tranquilo. É muito Pensei pequenininho, não é? É diferente de uma trinca, de uma rachadura, que aí é grandes volumes, seria muito maior do que todos os átomos aqui. Entendeu? Então, não dá para falar que está faltando material, que tem um vazio no material. Não, tem um defeito, está faltando uma ligação lá. Aí o nível é muito mais baixo. A gente chama esse defeito de contorno de grão. Isso aqui é um T. São os contornos de grão. Professor, uma dúvida. Para poder visualizar essa formação, a gente precisa deixar ele num estado de folha bem fina. A ferramenta que a gente utiliza para poder verificar, será que a gente não modifica também essa estrutura? Ou não? Boa, cara. Quem está falando? Sou eu, o Igor. Igor. Tá. A gente tem que ver o seguinte. Nesse caso, a gente não precisa estar naquele nível tão pequeno quanto o outro caso que tem. Aquele caso que a gente está falando de ver a discordância. Né? Então, eu vou mostrar como que a gente enxerga aqui. Aqui a gente já consegue fazer os aumentos. Aqui a gente não vai ter esse defeito, esse problema. Nesse caso aqui, que eu estou falando com muitos poucos, né, planos atômicos, eu tenho que tomar cuidado da preparação lá no lixamento, quando estou preparando o corpo de prova, de você não estar gerando defeito no material. Realmente é importante isso. Você tem que tomar muito cuidado para você não provocar o defeito nesse material. No caso aqui, é uma coisa mais simples. Como que a gente faz aqui? Eu posso pegar uma amostra. Vou pegar uma amostra mais ou menos do tamanho de uma tampinha aqui de garrafa d'água. Mais ou menos esse tamanho mesmo a amostra. Ou se a amostra é pequenininha, eu pego ela e a gente chama de embutimento. Eu embuto, né? Eu coloco ela dentro de um material plástico. O material plástico é uma baquelite, aquele mesmo material que a gente usa no cabo da panela. Eu faço um moldezinho que eu envolvo ele da baquelite, é um polímero, e aí eu tenho um material com esse tamanhozinho aqui. O que a gente vai fazer agora? Para a gente olhar essa superfície, não dá para pegar esse material, é uma chapa toda lisinha, bonitinha, não dá para pegar esse material e levar no microscópio. Por quê? Aqui eu vou fazer a superfície dela. Ó. Aqui é a minha peça. Estou pegando isso aqui, ó. O meu corpo de prova, que é mais ou menos o tamanho da tampinha da garrafa, e estou olhando ele aqui de lado, tá? Então, a superfície aqui é a superfície aqui de cima. Se eu ampliar essa superfície, por mais lisa que você ache que está a superfície, ela está toda rugosa.
Ela tem uma rugosidade super grande aqui. Quando a gente usa o microscópio, a gente chama de microscópio metalográfico. Microscópio para analisar os metais é diferente daquele microscópio que a gente está acostumado lá no ensino médio, que a gente vê na aula de biologia, né? Que você vem com o vidro, coloca lá o asa de borboleta, sangue, e aí você vai na ocular, olhar o microscópio, uma luz atravessa o vidro e vai para o seu olho. Porque não dá para a luz atravessar o metal. Então, o microscópio, quando a gente vai analisar metal, é diferente. Você tem a amostra, desenhar de novo a amostra aqui. Você vem com a luz, você joga uma luz na amostra, a luz vai refletir para o lugar onde você vai olhar. Então, a luz que você enxerga, ela é refletida para você. É diferente do microscópio biológico. Então, a gente tem uma fonte. No biológico, a fonte de luz está aqui embaixo, ela atravessa aquela lâmina de vidro, passa aqui e você aqui em cima está com o seu olho. No microscópio metalográfico, você vai colocar o seu olho, né? Tem aquelas oculares que a gente vem aqui, a gente vai enxergar aqui, né? Olhar a estrutura do material, está aqui direcionado para cá, assim, sei lá. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o quê? A luz que veio de uma fonte aqui, bateu na amostra e refletiu para o meu olho. Professor, mesmo que a amostra seja bem fininha, não dá para passar a luz? Dá, metal não passa luz. Porque a luz acaba reagindo com os elétrons, não atravessa a luz do metal. Não tem metal transparente. Ah, entendi. Só que se a gente pegar e jogar a luz aqui nesse material aqui, na minha peça, no meu metal, o que vai acontecer com a luz aqui? Eita. Ela vai refletir como? Cada fecho de luz, cada raio de luz que eu passar aqui, vai bater no lugar, vai refletir para uma certa direção. Tipo, bateu aqui, ó, veio para cá. Esse aqui bateu do lado de cá, vem para cá. Esse aqui bateu aqui, volta para lá. Ah, esse aqui bateu aqui, pode ser que venha para frente. A superfície muito rugosa, a luz bate, ela não vai direcionalmente para o lugar que a gente quer olhar. Então, a gente tem que fazer um polimento. A gente tem que deixar essa superfície muito lisa. Então, o que a gente faz? Pega a minha amostrinha. Primeira coisa, a gente vai fazer um lixamento. Então, eu vou numa lixa grossa para eliminar todos os defeitos do material. Eu vou gerar um monte de riscos no material numa certa direção. A amostra fica toda riscada. Depois eu pego uma lixa um pouco mais fina e faço a 90 graus para tirar o risco do anterior. Então, lixo até tirar o risco da lixa mais grossa. Depois eu pego uma outra lixa mais fina, vou a 90 graus até tirar o risco da anterior. Depois eu pego outra lixa e faço isso, e faço isso. Normalmente a gente faz 5 lixas, desde uma mais grossa até a mais fina. Aí, o material vai estar todo riscado com uma lixa fina, mas está riscado ainda, vai estar cheio de sulcos aqui. Não vai servir para a gente. O que eu vou fazer? Daí eu vou fazer um polimento. O polimento ou é pasta de diamante ou é feito numa emulsão, que é uma solução de água com alumina. A alumina está toda moída, são partículas que o tamanho é controlado, na faixa de 3 microns, metros cada partícula. O diamante também, estamos falando da ordem de microns. Micrometros, cada partícula ela passa de diamante. Daí eu vou fazer um polimento nesse material. E faço um polimento, a superfície fica tão lisa, que ela vira um espelho. Você olha aqui, você se vê, é um espelho perfeito. Então, a gente faz todo o lixamento, depois faz normalmente 2 polimentos, um mais fino, um pouco mais grosso, mais fino que a lixa, outro mais fino que aquele.
fica um espelho. Daí eu vou no microscópio, a luz bate aqui e a luz inteira reflete. Fica uma beleza. Toda a luz vem aqui, a gente vai no microscópio, o que a gente olha? Uma luz no nosso olho. Se você não tomar cuidado e abaixar a intensidade da luz, até machuca a vista. Porque a amostra reflete toda a luz. Aí, a gente não está vendo nada. E essa amostra, gente, pode ser, aquilo que eu estava falando, não precisa ser uma chapa fina, pode ser uma amostra de 2 centímetros de altura. A gente só vai olhar a superfície dela. No outro caso, que era muito fina, porque ia ter que passar um feixe de elétrons através dela. Aqui não, aqui eu vou olhar só a superfície. Às vezes a gente pega uma peça enorme, vou fazer um eixo, uma turbina de, sei lá, de uma usina siderúrgica, uma peça gigantesca, tem 5 metros de altura. Eu faço a metalografia lá, eu vou lá num pedaço da peça e faço o lixamento e o polimento na peça. Na metalografia, a gente só analisa a superfície do material. Só que, por enquanto, depois eu polir tudo, ficar tudo espelhado, está refletindo toda a luz para o meu olho, é um espelho, eu estou enxergando tudo branco. Então, depois eu fazer todo aquele polimento, eu vou estragar a superfície. Aí não dá, não serve para a gente. Eu vou pegar um ácido, jogar um ácido nessa superfície. O ácido vai corroer o metal. Aquela superfície brilhante começa a ficar opaca, vai tendo corrosão no material. Então, aqui é um contorno de grão, né? Aqui os átomos estão nessa direção, os átomos estão numa certa direção aqui, do lado estão em outra direção, aqui estão em outra direção. Essa linha preta, que não existe a linha preta, né? É só para mostrar o contorno de grão. Daí eu vou jogar um ácido sobre essa superfície toda aqui do material. O que vai acontecer? O metal tem a tendência a oxidar, vai reagir. Só que acontece o seguinte, que átomo você acha que está mais favorável a uma reação química? Um átomo que está aqui nessa região, que está com todas as ligações, só de cima, né? Ele é o último átomo no material, mas só isso ele está com todas as ligações completas. Ou esse átomo aqui, que está faltando ligação aqui. Os átomos do contorno de grão, eles são mais suscetíveis, tem mais espaço aqui e tudo. Eles estão mais suscetíveis à reação química. Eles vão corroer preferencialmente os átomos que estão próximos ao contorno de grão. Eles vão acabar corroendo preferencialmente. Então, se aqui era a superfície do material, e eu joguei um ácido, o ácido vai corroer o metal, então vai diminuir um pouco aqui a superfície do material. Só que quando chega aqui, nessa região do contorno de grão, que é uma região mais reativa, ele vai reagir mais. Então, ele vai formar um sulco aqui, ele vai entrar aqui assim, ó. Ô, professor, então pode-se dizer que você colocar um ácido no metal, você está deixando mais aparente os defeitos dele? Você vai reforçar. O contorno de grão é muito pequenininho, você não enxerga o contorno de grão. Porque é um tamanho de uma distância atômica lá. Então, a gente joga o ácido exatamente para provocar, para aumentar o defeito. Então, se a gente tem aqui vários grãos, esse material aqui tinha um monte de grão aqui, Aqui tinha um grão, aqui tinha outro grão, aqui outro grão, aqui outro grão e outro. O que acontece? Na hora que vai ter a corrosão faz isso, Ela vem para cá, no contorno de grão ela diminui, ela faz um sulco. E ela aumenta, ela é maior do que o contorno de grão. Mas formam sulcos no material, no contorno de grão. Tipo aqui. O que acontece com a superfície? A superfície está lisa, que a gente poliu, no contorno de grão tem um sulco aqui. Daí você vem com a luz,
Ó, a luz aqui na superfície bate e vem para cá. Bate e vem para cá. Onde a gente está olhando. Bate e vem para cá. Bate e vem para cá. Aqui no meu olho aqui. Então eu enxergo a luz. Só que a luz que vem no contorno de grão, o que ela faz? Ela pega o sulco aqui. Ela não vai refletir para cima. Ela desvia. Olha isso aqui, veio para cá, ó. Bateu aqui. Aqui tem esse ângulo já. Ela vai no ângulo aqui. Então, no contorno de grão, a luz desvia para outras regiões, que não para o nosso olho. Então, quando a gente olha a superfície do material, aqui é uma fotografia mesmo. Quando olho, o que é branco? É a luz que está batendo, eu estou enxergando a luz. O que é preto? O contorno de grão é uma linha, é uma superfície preta? Não. O que é preto? É que eu provoquei esse defeito aqui, e aí a luz bateu nesse ponto e foi para o outro lado. Eu não estou enxergando a luz aí. Então, eu enxergo preto. Desse jeito, eu consigo ver os contornos de grão. Caraca, é bastante. Tem uns que ficam mais grossos, porque atacou mais, porque também o ângulo dele estava mais favorável. Tem uns que ficam um pouco mais fraquinhos aqui, ó. Um pouco mais fracos, porque, de repente, um pouco da luz que bateu aqui ainda conseguiu voltar. Mas essa é a estrutura de contorno de grão. Assim que a gente vê na fotografia, assim que a gente vê no microscópio. O preto é que a luz não foi para o olho, fica preto. Não tem uma linha preta no material. Ok, gente? Joia, professor. Então, eu posso ter no material, falar rapidinho, que eu ainda quero falar um pouco das discordâncias. Dependendo da liga do material que a gente monta, a gente pode ser que os átomos não sejam miscíveis, não sejam solúveis uns nos outros, ou não sejam completamente solúveis. Estou misturando água e açúcar. Tem uma solução com uma fase só. Então, aqui eu tenho uma solução com uma fase só. Nesse caso aqui do contorno de grão, a gente tem... O que é o contorno de grão? Tem uma diferença, é a superfície que separa um grão, os átomos são numa direção, com outro grão que os átomos são em outra direção. Os átomos que eu joguei aqui no material estão dissolvidos, os átomos de impureza, que a gente colocou a mais, estão dissolvidos uns outros. Mas de repente eu estou misturando a areia na água. Não vai dissolver. Eu posso misturar átomos metálicos que um não dissolve no outro, um não consegue ficar lá na estrutura do outro. O que faz? Eles separam, como se fosse uma areia e água, não dissolve. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem duas fases do material. Aqui eu tenho uma fase, um dissolveu no outro, aqui eu tenho duas fases que não passou a solubilidade. O efeito é o mesmo aqui, né? Entre um e outro, é outra fase, são outros materiais, pode ser até outra estrutura atômica. Estrutura atômica não. Pode ser que um seja cúbico de corpo centrado, o outro seja cúbico de faces centradas. Pode ter uma outra estrutura cristalina. Estou mostrando isso aqui porque quando tem assim duas fases, a gente não chama de contorno de grão. Como é uma fronteira entre fases diferentes, eu chamo de interface. Explica de novo sobre interface, professor, por favor. É só quando eu misturei... Quando o contorno de grão é isso aqui, tá claro. Se meu material tem duas fases diferentes, por que tem duas fases? Porque um átomo não é solúvel no outro, eu não consigo dissolver um no outro, daí eu formo duas fases. Lembra quando eu falei que eu coloco um monte de carbono no ferro? E ele não consegue ficar espalhado lá, eles se juntam para fazer uma região rica em carbono? Eu tenho duas fases no material, porque eu não consegui dissolver um no outro. Entre um grão de uma fase
e 1 grão de outra fase, uma liga alumínio-silício. Uma fase é rica em alumínio, a outra é rica em silício. Elas não se misturam completamente. Elas se separam. Um lado fica rico em alumínio e o outro fica rico em silício. Entre uma fase rica em alumínio e uma fase rica em silício, como são fases diferentes, composições químicas diferentes, material diferente, o mesmo defeito que é o contorno de grão a gente chama de interface, para indicar que a gente está separando fases diferentes. São detalhes de nomenclatura. Também é um defeito de superfície. Só para acabar, para eu ficar com 15 minutos para falar de discordância ainda, eu posso ter defeitos volumétricos. Por exemplo, isso aqui são defeitos volumétricos, são chamados inclusões nos aços. Tem um óxido aqui, ó. Esse aqui são óxidos. Mas por que tem um óxido no meio do aço? Porque quando foi fazer o aço, tinha oxigênio, o oxigênio oxidou parte do metal, formou um óxido. E é uma esfera, né, que é um defeito. Não é para ter óxido é uma cerâmica, não é para ter uma cerâmica no meio do metal. Aqui é um sulfeto. Sulfetos têm essa característica, assim, ficar esticado. Aqui é um silicato. Aqui é uma alumina. Então, se o aço, aí, esses exemplos são de aço. Se o aço está rico em alumínio, o alumínio pode formar um composto chamado alumina, que é um óxido de alumínio. Aí tinha oxigênio, tinha alumínio, forma essa alumina, que essa fase inteira é um defeito do material, só que não é de linha, não é superfície, é um volume que está lá no meio do material. Aqui um óxido está no meio do material, é um defeito que está lá dentro do material. Defeito volumétrico. Ok, gente? Temos mais 15 minutos? Beleza. Vamos lá. Hora do lixo, caminhão do lixo, passando. Vamos falar agora e por que é importante tudo isso que a gente estava falando hoje, o dia inteiro, a aula inteira. A gente vai ter que entender qual o efeito que... Bonito, hein? Qual que é o efeito que esses defeitos têm nas propriedades dos materiais. Então, o que eu quero discutir com vocês? Qual a diferença entre deformação elástica e deformação plástica? A resistência? É o quê? A resistência? A Não. deformação elástica, a estrutura simplesmente se afasta, mas a ligação continua. Tanto as ligações fortes quanto as fracas, né? A deformação plástica, ela tem a ver mais com as ligações secundárias, que elas se rompem. É algo do tipo? Meio... Tem um pouco a ver, mas não exatamente isso. Primeiro, vamos pensar assim, sem pensar na ligação. Vamos primeiro pensar no comportamento do material. O que é uma deformação elástica e uma deformação plástica? O que acontece de diferente no material? A dilatação, ela pode se dilatar e voltar ao seu estado natural, normal, ou de uma forma alterada, né? Vamos dizer assim. Não é dilatação, mas assim, vamos lá. Deformação, né? Deixa eu ver aqui que eu quero ver se vocês estão vendo. A deformação elástica, então, é uma deformação que volta para o seu estado normal. Exatamente. Deformação elástica é aquela que volta para o estado normal. Então, eu tenho aqui um pedaço de papel. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer assim. Vou fazer essa deformação. Essa deformação é elástica ou plástica? Se eu soltar e ele voltar para a posição anterior, é uma deformação elástica. A deformação elástica vai e volta. O material volta para a mesma condição, para a mesma geometria. Então, a deformação elástica, a gente faz a deformação. Se eu soltar,
ele volta para a posição anterior. Então, é uma deformação não permanente. Ela é temporária. Ela só dura enquanto eu estiver segurando. Se eu não soltar, vai ficar assim, ó. Na hora que eu solto, ela volta para a condição inicial. O que é deformação? Fala. Nesse caso, não tem um limite para deformação? Porque aí, se você deformar muito, ele não volta para o mesmo lugar. O que eu tenho que fazer, Igor, para não voltar mais? Ó, estou fazendo assim. Aplicar uma força maior. Ó, aumentei a força. O que aconteceu? Não voltou mais. Alguma coisa aconteceu na estrutura do material aqui. Se o material mudou de forma, alguns átomos mudaram de posição. Né? Se o material mudou a forma, eu tenho que ter uma mudança de posição nos átomos. Senão, não ia mudar de forma. A massa tem que mudar de lugar. Então, a deformação elástica é aquela deformação que a gente faz e a gente solta, ela volta. Deformação plástica, eu tenho que aumentar a força e aí não volta mais. Aí eu tive mudança de posição. Eu queria falar dos átomos. Aqui é um polímero, deve ser molécula, mas vamos pensar em metal. Eu tenho que ter mudança de posição atômica. Os átomos mudam de lugar. Então, os óculos com proteção solar. Não entendi, Carlos, que os óculos com proteção solar têm deformação plástica. Explica aí para a gente depois. Então, deformação elástica, os átomos voltam para a posição. Se a massa volta para a posição anterior, o material volta para a mesma dimensão, para a mesma estrutura, para a mesma posição anterior. Quando eu tenho os metais, eu tenho essas estruturas assim. Um monte de átomos um em cima do outro, empilhados, um monte de átomos empilhados sobre os outros. Como que pode ter deformação plástica? Como que muda a posição desses átomos? Eu tenho esses planos atômicos e esses planos começam a se movimentar. Ó. Os planos vão se movimentando sobre planos. A deformação plástica no material, eu tenho que ter um deslocamento de átomos. Não dá para pegar um átomo de lugar e levar para outro. Eu pego um plano e movimento um plano. Aí a deformação. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar aqui, ó. Eu vou tentar pegar um átomo aqui. Vou tentar pegar um átomo aqui e vou... Faz de conta que eu estou pegando, ó, consigo pegar essa linha aqui de átomo, vou puxar para cá. Só quero que seja no mesmo plano. Eu vou puxar esses átomos aqui, ó, para a direita. Se eu fizer... Então, os átomos estão aqui. O que impede? Quando eu estou pegando o átomo e puxando, o que impede esse átomo de ir para o outro lado lá? Estou puxando para lá. Os outros atração. A força de atração entre eles. Se você está me puxando para o lado aqui, mas eu tenho outro átomo do outro lado me segurando, né? Tentando impedir que eu mude de posição. Então, deformação elástica é o quê? A gente puxa o átomo começa a querer andar para lá, daí você solta, ele não vai ficar aqui fora do equilíbrio, ele volta para a posição dele. É como se a gente tivesse um átomo... Isso é elástico, né? Esse é elástico. É como se a gente tivesse, ó, dois átomos aqui, um átomo aqui em cima, e eu estou puxando esse átomo para lá.
eu começo a puxar, o átomo começa a se movimentar, começa a andar aqui em direção sobre o outro, você começa a andar, mas antes dele sair da posição, você solta ele. Ele não vai ficar aqui desequilibrado, aqui, que nem eu estou aqui. Ele volta para a posição de equilíbrio dele aqui. Por que a deformação elástica volta quando a gente solta? Porque o átomo, no fundo, não saiu daquela posição no reticulado cristalino, na estrutura cristalina. Eu até consegui fazer o movimento desse átomo um pouco para o lado, mas ele não chegou a sair andando da estrutura. Daí a gente solta, ele volta. O que eu preciso fazer para passar para a deformação plástica? Que nem eu fiz aqui no papel. Eu tinha feito deformação elástica, ele voltava. O que eu tive que fazer para deformar plasticamente? Aplicar uma força maior. Então, daí eu vou aplicar uma força maior. Eu vou aplicar uma força que eu consiga quebrar a ligação entre os átomos. Aqui está a linha de baixo, eu vou puxar só esse átomo aqui de cima. Esse átomo, eu vou, em vez de fazer aquela força mais leve aqui, por que ele não foi para lá? Porque a ligação com os átomos aqui em volta dele, aqui embaixo dele, tudo, está segurando. Daí você faz uma força maior, me puxa com mais força, o átomo vai embora. Então, você puxou com uma força maior, esse átomo, tem um monte atrás dele aqui, esse átomo vem andando e acaba aqui, ó. Fica aqui. Eu consegui transferir esse átomo para uma outra posição. Né? Apliquei uma força maior, ele foi. Daí você solta ele. Na hora que você solta esse átomo aqui, o que faz esse átomo voltar para a posição anterior? Nada. Você puxou ele, você levou para o outro lado, você solta ele para lá. Você levou para uma outra posição. Ele ocupa uma outra posição. Professor, no metal, o que ocorreria para poder acontecer essa compressão? Puxa. Você tem que Caso aumentar. eletromagnetismo, alguma coisa assim? Você tem que aplicar uma força maior do que a força de atração entre os átomos. Você vai ter que aplicar uma força suficientemente grande para fazer com que esse átomo se movimente. No metal, no exemplo, a gente pode usar, então, a batida de carro, que nem você usou no começo da aula. Você usou uma força grande e deformou o material. Agora, o que a discordância tem a ver com isso? E aí vai ter que ficar para a próxima aula. É o seguinte. Quando o pessoal fazia aqueles cálculos, eles imaginavam que força eu vou ter que fazer para soltar aqui, quebrar a ligação entre os átomos e movimentar o átomo de lugar. Daí eles faziam a conta e a força, na realidade, que a gente faz é muito menor. Mais ou menos 10.000 vezes mais baixa. As discordâncias têm um papel fundamental, que é o seguinte. As discordâncias diminuem essa força necessária para você fazer a deformação plástica. Entendeu? Todo material tem discordância. E quando você traciona, quem anda no material são as discordâncias. Elas se movimentam. Elas têm uma condição muito mais favorável do que o resto do material para sair se movimentando. Então, quero dizer o seguinte, a deformação plástica nos metais ocorre quando a gente consegue movimentar as discordâncias. Eu vou explicar isso depois, como acontece isso. Mas se não tivesse discordância, o material não deformava? Deformava. Só que eu ia ter que aplicar uma força muito maior do que eu tenho, do que eu preciso hoje em dia. Então, por exemplo, para estampar uma porta de carro, eu já tenho uma prensa enorme, que consiga estampar aquela porta do carro. Se não tivessem discordâncias, eu ia ter que ter uma prensa muito mais forte para conseguir fazer aquilo. Porque é a discordância que permite com que o material deforme plasticamente.
Na deformação plástica, não muda a estrutura cristalina, Isa. Só os átomos mudam de posição. É como se eu pegasse, né, aqui é uma estrutura cúbica de corpo centrado, pegasse esse plano aqui, ó, e movimentasse de lugar. A gente, no fundo, vai fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar... Aqui é uma estrutura, ó. Vou pegar esse plano superior aqui, assim, ó. Esse plano aqui, assim, por exemplo. E vou escorregar esse plano sobre outro plano. A estrutura que está aqui vai para lá e vai ser a mesma estrutura. A gente não muda a estrutura atômica. A estrutura cristalina, não atômica. Eu só falei 3 vezes isso. A gente não muda a estrutura cristalina. A gente só movimenta ela. São planos de átomos que vão escorregando sobre outros planos de átomos. Eles só mudam de lugar. Não muda a estrutura cristalina. O Carlos explicou aqui, aquela haste do óculos é flexível. Ah, tá. E está falando com o material, e tem uma haste que ela é flexível, ela movimenta para certa direção, quando você solta, ela retorna à posição original. Deformação elástica. Não elástico. Você puxa o elástico, você solta, ele volta. Então, a deformação que o material volta para o lugar é deformação elástica, Carlos. Uma mola, né? Então, qualquer mola, o que a gente quer da mola? Que ele vai para um certo lugar, você solta, ela volta. Ela só sofre deformação elástica. Dez horas. Para completar, então, a gente vai voltar com aula emocionante semana que vem, véspera do feriado. Vamos lá. São as discordâncias que estão no material. Todo material tem discordância. Vocês não vão encontrar um material na vida sem discordância. Todo material tem um monte de discordâncias. São as discordâncias que vão permitir que o material deforme plasticamente, vão facilitar a deformação plástica. Daí eu quero um material que seja muito mole. Eu quero deformar o material. Quero pegar um material que deforme plasticamente. Eu vou pegar uma chapa de alumínio e estampar a latinha do alumínio. A latinha da Coca-Cola. É uma chapa que eu vou dar uma pancada, ela vai virar uma lata, vai formar toda aquela deformação plástica. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um processo de fabricação que vai permitir com que as discordâncias fiquem bem soltas. Não tenha nada atrapalhando as discordâncias se movimentarem. Mas agora eu quero um aço que vai ser super resistente, que não deforma. É um aço um aço ferramenta, que vai cortar outros aços, uma serra. Eu não quero que deforme. Mas ele tem discordância lá. E a discordância facilita a deformação. Mas a gente não quer que a discordância se movimente. O que a gente tem que fazer? A gente vai usar de artifícios, que é o que a gente vai ver depois, que fazem o quê? Atrapalham as discordâncias se movimentar. Então, toda a propriedade de um material, propriedade mecânica de um material, se ele é mais mole, se ele é mais resistente, se ele vai sofrer abrasão ou não, tudo que tem a ver com deformação plástica vai depender das discordâncias. Vai depender se a gente vai deixar as discordâncias andarem, se movimentarem, se a gente quiser que o material deforme, ou se a gente vai prender, colocar obstáculo, colocar um monte de barreira que vai atrapalhar a discordância se movimentar. Se eu atrapalho a discordância se movimentar, e se a deformação plástica ocorre pela movimentação de discordância, eu vou ter um material que vai ser muito mais difícil deformar plasticamente. Entenderam, gente? Valeu, Sim, Carlos. professor. Sim. Entendido, professor. E isso é muito importante. Quando vocês estiverem daqui a 10 anos lá numa fábrica, lá pensando no material que está com algum problema, que tem que ser mais resistente ou menos resistente, né? Vocês têm que pensar na discordância dele. O que está acontecendo lá dentro? E vocês vão ter que pensar
se você tem que soltar a discordância ou se você tem que prender a discordância. Nisso define todas as propriedades mecânicas dos materiais. Não percam a próxima aula. Pode deixar, professor. Pergunta, Beleza, gente. professor. Alguém quer comentar alguma coisa? Curiosidades, perguntas? Tudo certo, professor. Tudo tranquilo? Tudo jóia. tranquilo. numa mesa. Gente, obrigado aí da companhia. Valeu, professor. Obrigado nóis, pela aula aí, professor. professor. Boa noite. Obrigado. Participação legal, vocês participaram bastante, gostei. Obrigado. Até semana que vem. Até mais, professor. Tchau, tchau. Boa noite. Boa É, noite, boa professor. noite. Até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite, Tchau, Era. professor. Boa noite. Boa noite, todos. boa noite. Boa noite. Da hora a aula. Muito bom, mano. Quem está escrevendo também. Obrigado. Boa noite, pessoal. Abraços. Boa noite. Eu dei pelé no meu chefe e fiquei estudando no computador da empresa sobre estrutura cristalina. Boa noite. Opa, boa noite. Vai lá, faz isso mesmo. É isso aí, filho. Pega o cálice. Falou. Né? Não, cálice tem o tempo inteiro. Aí sim. Fui! Abraço, gente. Juízo. Fiquem em casa.